Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou falar hoje sobre formatação de trabalhos acadêmicos conforme a BNT. Há muitos mal-entendidos sobre isso hoje, pessoal. Não há muito enfoque, eu acho que na academia, para reflexão mesmo sobre formatação, sobre normas, sobre a BNT. Na verdade, há muita confusão, muitos mal-entendidos. Às vezes, o departamento do programa de pós-graduação da instituição tem um manual, o pesquisador não sabe, os orientandos não sabem disso, e aí a pessoa pensa que é a BNT, mas na verdade já tem um manual no departamento, ou então os departamentos falam sobre manuais internacionais como APA, Chicago, Vancouver, mas não há uma cultura de reflexão sobre essas normas, né? Então, como eu trabalho com isso há muitos anos, eu trouxe uma reflexão aqui para vocês, geral sobre essas normas, mas especificamente sobre a ABNT. E é um áudio destinado às pessoas que pretendem contratar o meu serviço, aos meus seguidores também, aos meus clientes, né? Eu tenho vários textos escritos nos meus sites sobre essas questões, mas eu também deixo aqui para vocês essa reflexão. Para o caso da ABNT, a ABNT é um padrão de formatação usado no Brasil. Em todas as universidades? Não é em todas as universidades. Tem universidade que não usa padrão ABNT. Na verdade, tem instituição que, que tem seu próprio manual. E às vezes esse manual mistura regras do padrão ABNT com outros padrões, ou criam seus próprios padrões com base na ABNT, ou mistura com algum outro padrão, por exemplo, APA, que é o Manual Internacional, com a ABNT, né? E só um parêntese aqui, no caso desses manuais internacionais, dificilmente no Brasil eles seguem à risca as normas desses manuais, principalmente caso de APA. Por quê? Porque o padrão visual, o texto, pessoal, ele é feito não só do que é verbal, do que é escrito ali, mas também do não verbal, das cores, do layout da página, todas as questões aí que tem a ver com formatação também. E para o padrão brasileiro, do texto brasileiro, principalmente do texto acadêmico, a gente não tem o costume com algumas normas. Então, no caso de APA, por exemplo, para a gente parece óbvio, né, que todo texto tem que ter uma marcação de parágrafo, um recuozinho de parágrafo, né? E tem texto que não tem essa marcação, né? Não tem esse recuo marcado. E parece também que para a gente, esteticamente, que faz sentido, que todo texto tem que ser justificado, né? E para alguns manuais, o padrão não é esse. O padrão é alinhado à esquerda, por exemplo, e aí a parte direita fica toda bagunçadinha visualmente, assim, para nossa perspectiva brasileira, entendem? Então, não, não, não é porque uma instituição diz que usa um padrão que ela necessariamente usa, né? E às vezes eles dizem isso, eles nem sabem o que eles estão dizendo, né? Alguns departamentos têm manuais próprios e eles dizem que o padrão é APA, mas ali no próprio manual eles já quebram com um monte de regra do padrão APA, né? Ou eles dizem que seguem, mas aí há uma cultura de uso que ainda não foi transposta para o manual, por exemplo, mas está no uso ali das pessoas, e há uma convenção para determinadas coisas. E às vezes essas convenções seguem, por exemplo, a BNT, né? É o que eu sempre digo, o padrão APA, esses padrões internacionais, eles são um pouco alienígenas para o padrão visual brasileiro. Então, no Brasil, as universidades, elas não seguem à risca absolutamente esses manuais, né? O padrão no Brasil, quando fala que é seguido com base nesse manual, pega algumas regras gerais desses manuais, APA, Chicago, Vancouver, etc., e mistura, por exemplo, com a BNT, mas não segue completamente à risca. Vocês encontrarão esse uso à risca para o caso de publicações em revistas científicas internacionais. E mesmo para esses casos, há uma variação de uso. Por quê? Porque os manuais não versam sobre tudo, né? E no caso da APA, por exemplo, é um manual em língua inglesa,
né? Muito usado na psicologia. E muitos textos no manual versam sobre como fazer pesquisa acadêmica, né? E acabam esquecendo algumas questões de formatação, não versam sobre essas questões. E deixam, eu acho que uma certa lacuna, né, nesse sentido. Eu acho que a BNT ela é um pouco mais completa. Ela traz um caminho melhor para o pesquisador no Brasil, né? Ela versa especificamente sobre algumas questões, embora ela também deixe lacunas sobre outras. E aí, nesse caso, é aí que surgem os mal-entendidos, não há o que se fazer, né? Se não é versado sobre alguma coisa, né? Então você pode fazer como você quiser, né? Mas é preciso que haja uma lógica de pensamento nessa normalização, né? É, esclarecer essa questão, né, da confusão das normas no Brasil. Isso não é brincadeira não, viu, pessoal? Esses mal-entendidos realmente ocorrem, né? Porque não há uma atenção na academia. Se não há na academia uma atenção para essas questões, imagine em relação aos orientandos, às pessoas, aos pesquisadores, aos estudantes, né? Aí que o assunto fica um pouco mais complicado, principalmente para o caso de ABNT. Lembrando que a ABNT tem normas separadas para artigo, para. Não existe uma norma só, tem as NBRs e elas têm números, né, para cada tipo de texto científico. Então, é preciso ler as regras, né? Na verdade, é preciso uma interpretação dessas regras. Eu acho que é um outro problema que é de interpretação de texto, né? É ler o que está ali e interpretar para o contexto de pesquisa, para o contexto científico. Então, tem também esse problema aí em relação à interpretação do que está escrito, né? Eu trabalho com formatação, eu sou revisor de texto. Lembrando que revisão não necessariamente é formatação, são coisas diferentes, né? Mas eu ofereço esse serviço de formatação, inclusive separadamente, porque eu concebo como uma outra coisa que inclusive deve ser feita em outro momento. Quando eu reviso, eu não formato, né? O olhar vicia muito humano, então não é uma coisa que a gente tem que fazer ao mesmo tempo. São feitas em momentos separados. Pode ser pode, obviamente, eu posso fazer no mesmo dia formatação e revisão, mas eu não faço simultaneamente, né? Não dá para poder fazer isso, não é uma coisa que o risco de falha é muito grande se você tenta fazer isso simultaneamente. E outra coisa, esse serviço, que fique bem claro, pessoal, ele não é um serviço que é feito em si pelo revisor. Eu não faço a formatação. Eu deixo isso muito claro no meu site. O que que eu faço? Uma conferência de normas. Por quê? Porque eu não sou autor do texto. E é importante deixar claro isso, porque não é sendo mal educado, pessoal, mas é uma questão legal, né? Então, quando eu me coloco para o caso de textos acadêmicos na posição de autor e eu faço o trabalho para a pessoa, isso é uma atividade legal. Receber um título acadêmico implica que você faça o texto, né, que é o produto ali da sua pesquisa. Lembrando que o texto não é a pesquisa, né? E a formatação, ela se refere ao aspecto não verbal do texto, né? O texto ele se constitui do aspecto verbal ali do que está escrito e também do não verbal, das cores, do layout, da página, da formatação, essas coisas todas, né? E isso tem de ser alinhado a uma questão científica, né? Então é para isso que esses padrões servem, né? Há uma certa cientificidade nisso. E é importante que o pesquisador, o próprio autor do texto, tenha pelo menos a noção básica disso. Então, há um equívoco quando a pessoa pensa que ela enviará um trabalho para formatação, ela espera uma redenção do revisor. Esse não é o papel do revisor, né? Ou quando ela não faz o trabalho, quer que alguém faça para ela. Revisores de texto não fazem trabalhos acadêmicos, né? Isso é uma atividade, mais uma vez, ilegal. Você não pode esperar isso de alguém. O que que você pode esperar no caso da formatação? Primeiramente, você mandou o trabalho para alguém,
você tem que minimamente formatar, né? O revisor ele faz uma conferência de normas. O que que eu precisamente faço? Paginação, sumário. Eu posso deixar uma página no trabalho para algum elemento pré-textual que não foi inserido, que seja obrigatório, ou pela BNT, ou pelo manual que o cliente enviou, ou para a APA, Chicago, Vancouver, seja lá qual for o manual, né? Com o exemplo para ele preencher lá, mas a página fica destacada. E eu faço sumário. Agora, por exemplo, o trabalho veio sem introdução. Eu não vou fazer introdução, né, pessoal? Porque a introdução ela se refere ao desenvolvimento do trabalho. Outra questão, sumário, eu faço sumário, mas se os títulos e subtítulos não estiverem hierarquizados, enumerados, né, eu não posso fazer isso, porque isso não cabe a mim. Isso é desenvolver o trabalho. Ah, mas só dá uma ajudinha aqui. Não, não tem isso, gente, de ajudinha. Né? Eu não faço trabalhos acadêmicos, eu não faço atividade legal. Né? Eu reviso, trago contribuições. São grandes contribuições, são muitas contribuições, na verdade. Essa conferência de normas dá tanto trabalho, pessoal, mais do que revisar, muito mais, né? Então, mas é preciso que você faça o básico, porque, por exemplo, eu não vou à biblioteca se tiver faltando nome e sobrenome de autor, muito menos buscar no site essa informação para poder inserir no seu trabalho, né? E você precisa saber o básico, porque, por exemplo, se for um artigo científico, a referência, se for um livro, né, tem diferença de normas, então, do que deve ser colocado ali, de que informação deve conter ali. E se você não souber disso, pode ser que tenha uma informação ausente. E aí eu não tenho como completar essa informação. Eu posso deixar um exemplo de qual que é o padrão para referência de livro, de artigo científico, e aí você vai na biblioteca, busca a informação e coloca lá no caso ela não tenha sido inserida por você, por exemplo, né? Voltando aí para a enumeração dos títulos e subtítulos, eu harmonizo os títulos com os destaques versados pelas normas, né? Negrito, cachado, essas coisas. Mas eu não vou enumerar, porque enumerar já é fazer o trabalho, já é pensar o conteúdo. A hierarquia, a lógica de organização do título, ela tem a ver com a maneira que o pesquisador pensou o trabalho. Isso não cabe a mim, eu não sou autor, mais uma vez. Então, eu recebo trabalho, a hierarquia lá tá 2.2, né? Eu não sou adivinha, não tenho como saber se devia ser um, se devia ser 2, qual que, né? Se for uma coisa básica, por exemplo, tá lá na ordem um, 2, 3 e 4. Aí tem o 4 repetido duas vezes, né? Obviamente, antes do 4 vai ser 3. Aí eu posso alterar isso daí, não tem problema, né? Mas às vezes eu recebo uns trabalhos com a ordem dessas hierarquias numéricas de títulos completamente bagunçada. Aí eu não tenho como adivinhar qual que é a hierarquia correta, né? E outra coisa, você precisa, por exemplo, das referências para fazer as citações diretas e indiretas no texto, né? Eu confiro essas citações diretas e indiretas, coloco os recuos devidos e vou deixando comentários se faltar alguma informação, né? Eu não mexo em estética, eu não trabalho com estética do trabalho. Os manuais não versam sobre isso, né? E outra coisa, eu recebo trabalhos, às vezes, que tem tabelas, figuras, quadros, gráficos, e as pessoas, às vezes, trocam quadros por tabelas. No caso da BNT, a BNT sugere o IBGE, para o caso da formatação dessas tabelas, quadros, etc. O IBGE fala que as tabelas são vazadas nas laterais. Se você não vazou a tabela na lateral, e ela está ali como um quadro, né, com a característica de quadro, por exemplo, vocês podem conferir aí as normas para entender o que eu estou dizendo. Eu não vou fazer isso para você. Eu vou deixar um comentário dizendo que você trocou tabela por quadro, ou que aquilo está mais para quadro do que para tabela, né? Então, isso, nessa limitação da minha atuação, se refere exatamente à separação entre revisor e autor. É preciso que você saiba, como autor, da sua própria responsabilidade sobre o texto e que você não espere uma redenção de nós, revisores, para o seu trabalho e saiba da sua própria responsabilidade, até porque o título é seu. E
Por exemplo, no caso do meu serviço, eu não entrego uma versão piorada do texto do cliente. É uma versão melhorada, são grandes contribuições, né? E mas eu não sou ali o martelo final. Eu faço uma conferência, mas às vezes há lacunas no trabalho porque ele não passou por um processo de edição ou porque ele foi mal feito. E aí fica um pouco difícil chegar em uma versão melhorada, mesmo que eu traga melhoras, né? Ela sempre será uma versão melhorada quando passe por mim. Mas será difícil chegar numa versão para publicação, né? Que não, se você não tiver feito o seu trabalho direito, né? Porque isso cabe ao quê? Ao autor, né? Então é preciso separar essas coisas, esses mal-entendidos, do que é revisão, do que é formatação, do que você deve, como cliente, esperar de um revisor, né? E do que é legal ou não legal, no sentido da lei mesmo, né? Do que, do que pode ser esperado, do que pode ser pedido e da atuação do revisor, senão ele seria o caso de uma coautoria ou de uma autoria, e aí tem todas as questões envolvidas, né? E você tem que lembrar que quando você recebe um título, é por isso que você tem que ter uma noção básica das normas, você precisa dominar essas normas para receber esse título acadêmico, porque a formatação ela é parte do texto, né? Não é a parte verbal, é a não verbal, mas é parte. E você depende, você é a pessoa que desenvolveu o trabalho e há aspectos na formatação que dependem de você. Agora, mandar para uma pessoa para ela conferir, eu não vejo problema nisso, né? Que é a minha função, e esclarecendo aqui mais uma vez, é o que eu faço. Uma conferência de normas. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.